queridas famílias, estamos aqui de volta mais uma vez para compartilhar com vocês um pouquinho mais dos materiais que nós temos produzido aqui no Ministério Plano-A Homeschooling, para ajudar os papais e as mamães na tarefa de educar os seus filhos com materiais seguros, materiais ricos espiritualmente, intelectualmente e, ao mesmo tempo, materiais ao ponto. Materiais que são úteis para a educação dos nossos filhos, e aqui a gente está falando de uma faixa etária a partir de 12, 13 anos de idade, ou seja, adolescentes, e também materiais que não vão tirar dos nossos filhos o tempo deles para dedicar a outras coisas que são igualmente ou às vezes até mais importantes, como trabalho útil, né? E outras tarefas que as famílias acharem relevantes. Então, eu vou compartilhar agora aqui com vocês algumas amostras apenas do nosso material, de alguns materiais de língua portuguesa, ok? Então, aqui nós temos o módulo, eu vou apresentar o módulo, tá? Mas eu não vou apresentar o módulo completo, são apenas pedacinhos de cada um dos módulos, para que vocês tenham uma ideia de como os módulos eles são construídos, ok? Então, neste módulo de leitura e compreensão de textos, nós vamos trabalhar com 4 textos. E cada um dos textos tem traços de caráter que vão caracterizar cada um dos textos. Neste primeiro aqui, cujo título é Uma Visão para Ela, que a netinha é a neta mais velha de Ellen White, os traços de caráter são diligência, iniciativa e ordem. Aqui tem uma introdução e aqui vem o texto. Aqui eu não vou colocar o texto, como eu disse anteriormente, é apenas uma amostra. E nesse texto, são vários e vários parágrafos, a história é longa, e aqui vem as perguntas. Aqui é o primeiro item, olha, por exemplo, numere os parágrafos. Perceberam que aqui tem o colchete? É porque eu peço para que cada um anote, preencha com o número de parágrafo. Isso dá aquela noção de paragrafação aos nossos alunos. Onde inicia, quantidade de linhas, tem parágrafo de uma linha? Sim, tem. Para eles terem uma noção do que é um parágrafo. E aqui as perguntas de compreensão de texto. 1, 2, 3, 4, aqui pulou para 14, porque eu só estou dando aqui uma noção para vocês. E aqui no final, após ter completado todas as tarefas, reúna sua família para o culto familiar e leia esta história em alta voz, para que todos possam conhecer esse testemunho. E aqui a gente trabalha em todos os textos. A gente também trabalha a cultura da voz, como Ellen White nos aconselha que nós façamos, né? Que ensinemos os nossos filhos a usar corretamente a voz, o dom da fala. Muito bem, o segundo texto, traços de caráter, compaixão, generosidade, né? E aqui tem uma introdução. O título é Como o Senhor Pagou de Volta os $5. Aqui vem as perguntas de compreensão de texto. De novo, olha, após ter completado todas as tarefas, reúna a família para o culto familiar e leia essa história, em alta voz. Tudo, entendeu? Então, sempre ao final de cada uma das histórias, nós vamos ter este comando para a prática da cultura da voz, a prática da leitura em voz alta, com dicção, com impostação, articulação da voz. Terceira história, traços de caráter, respeito, abnegação, responsabilidade, ordem e sabedoria. O título é O Cuidado de Deus por uma Família. Aí vem as perguntas de compreensão de texto. E o texto 4, traços de caráter, serão apontados por você. Então aqui, nessa história, um pequeno menino que amava a Bíblia. Então aqui nessa história são os nossos próprios filhos que vão dizer que traços de caráter estão sendo trabalhados aqui. E aqui no final dessa atividade eu coloco assim, olha, use seu marca-texto para destacar os trechos mais marcantes da narrativa e, em seguida, use as informações selecionadas para formar um resumo, né? Terminamos leitura e compreensão de texto, a gente vai para a ortografia. Na parte de ortografia, nós temos o uso dos porquês.
né? São 4 tipos de porquês. Aqui eu já tenho um, e o que é importante dos nossos materiais é que nós sempre usamos exemplos das Sagradas Escrituras para exemplificar os porquês e exemplificar todos os outros nas nossas outras tarefas. Então aqui, por exemplo, olha, no exercício, indique qual é a frase cujo uso do porquê está correto. Aí as frases. Ontem fomos à igreja porque era o Santo Sábado. Por que não estava me sentindo bem ontem, fui ao médico fazer exames. Meu pai não foi trabalhar hoje porque está doente. Então, são frases seguras que não vão implantar na mente dos nossos filhos nenhum conceito errôneo, né? Mal com U e mal com L. Qual o correto? Exemplos bíblicos e as tarefas, os exercícios. Ainda em ortografia, nós temos aqui o novo acordo ortográfico. O novo acordo ortográfico, ele foi definitivamente instituído em 2016. E a partir de 2016, todos nós precisamos entender quais são as novas regras de escrita, as novas regras ortográficas da língua portuguesa. Então, aqui nós temos uma introdução sobre ortografia. E aqui, olhe só como é interessante. Leia as frases a seguir e analise se a palavra destacada está certa ou errada de acordo com a nova ortografia. Consulte o material em PowerPoint. Este material acompanha um PowerPoint também, tá? Quando terminar, confira o seu desempenho com as respostas comentadas. Muito importante, nossos materiais têm gabarito, à exceção dos de leitura e compreensão de texto, né? Mas todos os nossos materiais possuem gabarito. Então aqui, ó, por exemplo, filha, coloque sua boia para nadar no lago. Essa boia, do jeito que está escrito, ela está com a escrita correta ou está com a escrita errada? Anti-inflamatório e assim por diante, né? Vamos para o outro módulo. Saímos do módulo leitura e compreensão de textos, saímos do módulo novo acordo ortográfico e vamos agora para o módulo morfologia. É formado por 5 apostilas. Substantivo, aqui nós vamos trabalhar os substantivos e aqui nós temos exemplos do dia a dia, exemplos que fazem parte do cotidiano dos nossos filhos e nosso também. Aqui nas atividades, escreva os nomes de alguns casais na Bíblia para tratar de nomes próprios, dos discípulos. O outro módulo, o módulo adjetivo, que compõe também o módulo morfologia, que é substantivo, adjetivo, artigo, advérbio e verbo. E aqui adjetivo, vamos praticar um pouco, aqui falando de um trecho bíblico, de Gênesis 41. Tudo é relacionado à Bíblia, ao espírito de profecia e às experiências da vida. Artigo, aqui temos a classificação dos artigos. Jesus é o príncipe da vida, explica por quê. Esse o é usado, o artigo definido, indefinido, quando devemos usar cada um. Verbo, as informações iniciais, aqui nós temos sobre as conjugações. Aqui nós temos advérbios, o que é isso, o que é um verbo, o que é um advérbio, vai explicando. Aqui os exemplos, né? Os exemplos bíblicos. E terminamos o módulo morfologia. Aqui temos mais um módulo figuras de linguagem. No módulo figuras de linguagem, nós vemos cada uma destas figuras e a explicação e a exemplificação com versos bíblicos, né? E nós temos também as atividades, por exemplo, relacione as colunas de acordo com o tipo de linguagem utilizado na construção de sentido das frases a seguir. E aqui, por exemplo, rios de água correm dos meus olhos. Que figura de linguagem é essa? Eu não coloquei aqui, mas está na apostila completa, no material completo. Então, esse material, ele é todo baseado em exemplos das Sagradas Escrituras. E aqui nós temos um outro módulo, que é o módulo sílaba tônica. Classificação das palavras quanto à tonicidade. Então, temos as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. E aqui, mais uma vez, os exemplos
São todos baseados nas experiências da vida e também na palavra de Deus. Aí, conceito de sílaba átona, sílaba tônica. Aqui mais um outro módulo. Aqui nós temos maneira correta de escrever as palavras, parte 1, parte 2. Continuando, a parte de sujeito e predicado, como o que é um sujeito, o que é um predicado, aqui os conceitos, as atividades. Que mais? Nós temos também o módulo redação. Este aqui é o módulo redação 1. E neste módulo, os alunos eles são orientados por mim, passo a passo, de como construir uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Obviamente, o material aqui não está completo, eu só peguei um trecho de cada apostila para vocês terem uma noção. E eu vou orientando e corrigindo e assessorando. Aqui nós temos assessoria. Os alunos, eles produzem as atividades, me enviam, eu corrijo e dou feedback por meio de vídeo. Então, é um módulo autoexplicativo, é excelente, tem exemplos práticos, bem claros, e a gente vai ajudando o aluno a construir o seu texto de forma clara, de forma simples, até que ele consiga escrever de forma mais elaborada. O módulo Redação 2 é depois que conclui o Redação 1. Já são 4 temas em que os alunos vão ter que construir um texto completo. Então, neste tema 1, por exemplo, a justiça do homem é para todos. E aqui eu sempre dou uma introdução com algumas dicas para recapitular. E aí o aluno faz a redação e me envia. Tema 2. A justiça nos tempos bíblicos e nos dias atuais. Tema 3, o papel das mídias sociais na comunicação entre as pessoas. A doença do século. E eu sempre dou também textos motivadores para ativar o conteúdo que o aluno tem a respeito daquele determinado tema. Redação 3, o módulo Redação 3, nós já vamos trabalhar resumo. E no resumo, nós vamos ler e compreender textos, obviamente, né? Aqui o texto é a Rosa de Saron, por exemplo, o primeiro texto, e aí vem a atividade hora de resumir. E aí vem a tarefa e o que o aluno precisa fazer. Outro exemplo, ideia fora do comum, é um outro texto, e aí tem o texto e a atividade, as atividades. O outro texto, o brilho do sol. A história pode ser encontrada no livro, aqui eu dou algumas informações, aqui tem o texto, hora de compreender e resumir, e compreensão de texto e resumo. Mais uma atividade, o sonho de uma criança. É um texto em que é praticado, todos estes são temas em que nós praticamos resumo. E aí eu dou vem uma apostila à parte, só tratando por que resumir um texto, qual a finalidade. Resumir é o ato de ler, analisar e tratar em poucas linhas o que de fato é essencial e mais importante para quem vai ler o seu texto. Tá bom? E aí discorre, tem várias informações. Nós temos também uma série muito interessante, inclusive nós temos videoaulas, aulas online na nossa playlist do canal do Ministério Planoar Homeschooling, sobre produção de textos. Então aqui, por exemplo, nós temos o artigo de opinião, aqui já são para adolescentes que já têm mais experiência de como escrever, de como compor um texto, e aqui já dou orientações de como se escreve um artigo de opinião, né? Nossos materiais têm direitos reservados, e aqui vem a apostila, né, sobre a estrutura de um artigo de opinião, como planejar um artigo de opinião, né? Por exemplo, outro, texto dissertativo argumentativo, que são os textos do Enem, são os textos do Enseja, como produzir, né? Então, cada um nós temos videoaulas de todos esses materiais, tá bom? E o outro, como começar, aqui está o começo de tudo. Como começar?
E aqui essa apostila vai tratar justamente, esse material vai tratar justamente disso. Quais são os tipos de texto, exemplos de tipo de texto, né? E aqui algumas dicas essenciais para se escrever um bom texto. Queridos, aqui nós temos apenas algumas amostras dos nossos materiais. Se vocês tiverem algum interesse em adquirir alguns desses materiais, pode entrar em contato conosco, que nós teremos a alegria de passar para vocês todas as informações e esclarecer todas as dúvidas. Que Deus os abençoe e que Ele possa nos iluminar em todas as escolhas acadêmicas, as escolhas que nós vamos fazer para os nossos filhos. Um grande abraço, fiquem com Deus.